Você curte o canal, você é fã do canal, você quer que o escarnecimento continue? Participe do Apoia-se do canal do Maestro Boggs. Bem-vindos a mais um vídeo do Maestro Boggs, mais uma rapidinha gravada nas coxas, um empreendimento na Tora Produções. Eu sempre tive esse sonho de morar ali numas quadras 207, 307 Sul, 106, 107. Pessoal que não entende endereço de Brasília, olha lá no mapa, de onde é que fica. Pertinho do Cine Brasília. O Cine Brasília é um cinema público, tem uma sala enorme, gigante, onde fica passando filme cult, filme nacional, filme iraniano. O ingresso é sempre muito barato, nunca vai ninguém, né? Porque não tem filme dos Avengers passando, E o Cine Brasília é um pedaço da minha infância, que eu frequentava muito, adoraria poder morar lá perto para ter acesso ao Cine Brasília a pé. E o próprio Cine Brasília, até pouco tempo atrás, estava bem sucateado, reformaram recentemente. Um outro lugar que faz parte da minha infância é o Espaço Cultural Renato Russo, né? Também conhecido como Espaço Cultural 508, né? Onde tem uma biblioteca, sempre teve exposição de arte lá, haviam cursos de teatro, shows. Conheci muitas das bandas de Brasília que inclusive fazem a trilha sonora desse canal, indo em espetáculos no Espaço Cultural 508, que foi entregue agora em julho depois de uma grande reforma, e também é um lugar importante de Brasília que vinha sendo sucateado até então, até essa reforma. Eu não voltei lá depois da reforma. Falando assim, parece que eu tô fazendo campanha para reeleição do Hollenberg, né? Não, ela faz mais do que obrigação. E em se tratando de Brasília, nós estamos falando de uma cidade onde a cidade, pelo menos o plano piloto, né? A cidade inteira é uma obra de arte. Nós abrimos o ano aqui em Brasília com um viaduto desabando. Eu não sei como é que não matou ninguém aquele troço. Parece que se trata apenas, única e exclusivamente de um viaduto, de uma via urbana, que isso não tem nenhuma relação com arte, que isso não tem nenhuma relação com arquitetura, que isso não tem nenhuma relação com o patrimônio histórico e arquitetônico que a cidade representa, mas aquele viaduto, por acaso, ligava o Eixão Sul à rodoviária. A rodoviária que está no dia a dia de muitos trabalhadores do Distrito Federal, que também é uma obra projetada por Oscar Niemeyer. Nesse domingo, pouco antes de começar a transmissão do Hangout da Groselha, né, que é aquele programa que eu apresento todo domingo às 9h30, eu acho que boa parte do pessoal que segue o meu canal assiste de vez em quando, e a notícia do incêndio no Museu Nacional, tinha acabado de acontecer, eu não tive tempo nem de respirar, nem de calcular o que tinha acontecido. Muita gente, inclusive, entrou na transmissão sem saber o que tinha acontecido. A gente tinha acabado de tomar o susto. Pirula, inclusive, fez uma live mais ou menos no mesmo tempo do Hangout da Groselha, dando um depoimento deprimente sobre o prejuízo que a história, que a antropologia, que a ciência do Brasil perde nesse incêndio. E a primeira repercussão da notícia que eu vejo na internet é essa postagem do Instituto Liberal de São Paulo. Cara, eu não sei o que me assusta mais. Se é um instituto que se diz liberal, cagando regra numa exposição que foi patrocinada por um banco privado e que trata de questões de direito civil que o Instituto Liberal deveria defender, né, e não ficar atacando, que um instituto que se diz liberal ficar usando de maneira bastante oportunista, bastante canalha, um desastre, uma notícia séria dessa, sabe? Pra ficar fazendo essa relativização ideológica demente, estúpida. E o que eu acho pior, uma coisa que se diz instituto, usar o desastre do Museu Nacional pra fazer uma palhaçada dessa. Que porra de instituto é esse? O que esse instituto estuda? A filosofia liberal está morta no Brasil. Porque o que esse instituto estuda? Porque esse instituto não me parece estudar economia, filosofia liberal, incluindo os clássicos, né? Incluindo Montesquieu, Danton, história, também não estudam. Eles vivem de estudar a teoria da conspiração do Olavo de Carvalho e os textos do Rodrigo Constantino procurando macho. E a internet assim segue. Pessoas que não fazem a menor ideia do prejuízo, que não fazem a menor ideia da importância, que não fazem a menor ideia do patrimônio que a gente perdeu, estão tretando aí na internet, se aproveitando desse desastre para apontar o dedo na cara dos outros, para se fazer parecer sim uma pessoa muito intelectualizada ou uma pessoa superior, enquanto a culpa é sempre dos outros. Por exemplo, o pessoal apontou que o pessoal que cuidava do museu eram pessoas ligadas ao partido PSOL. A culpa é do PSOL agora. Se bem que eles têm uma parcela de culpa. Aí, o Crivella, vocês lembram do que o Crivella aprontou no Congresso Nacional? Todas essas teorias no mundo científico foram debatidas em 150 anos. Não passam de teoria. E, portanto, senhor presidente, não há provas conclusivas de que haja qualquer indício na natureza de que
uma espécie possa gerar outra espécie. Porque o surgimento da vida de uma ameba, ou a partir de uma ameba, traz a primeiro questionamento. E a ameba surgiu da onde? Eu acho muito engraçado o Crivella preocupado com o Museu de História Nacional a essa altura do campeonato. Aí as pessoas colocam a culpa no Temer, colocam a culpa no teto de gastos, colocam a culpa no corte para as pesquisas, e existe sim uma parcela de razão nisso daí. Só que vamos lembrar que nós temos notícias aí avisando do desastre desde 2004, né? Quem era o presidente em 2004? Muito engraçado aparecer essa verba aí de 10 milhões de reais para restaurar o museu. É tipo isso. Houve um acidente, perdemos um personagem importante da nossa história, cultura e ciência. Aí o governo resolve liberar os melhores equipamentos, UTI de máxima qualidade, ressonância magnética para tratar um cadáver. Enquanto uns e outros ficam se acusando, sabe, de culpados por não saber, não se interessar, não se importar, porque você não tem noção, porque você não faz ideia do patrimônio que a gente perdeu. Eu, o Maestro Boggs, que desde criança, desde adolescente, sempre fui rato de biblioteca, sempre fui rato de museu, sempre fui rato de teatro, do fundo da minha vivência e do fundo da minha experiência, ouso admitir que, honestamente, eu também não faço a menor ideia. Eu assisti a live do Pirula como alguém que não conseguisse compreender aquele sentimento. Por mais tristeza que eu sentisse, por mais lamento que eu sentisse, jamais eu ia entender o quanto que o Pirula tava puto. Da mesma maneira com o vídeo do Slow. Eu acabei de assistir pouco antes de gravar esse vídeo. A minha tristeza é talvez não saber compreender a tristeza que estava retratada naquele vídeo. Porque até mesmo para ter noção do prejuízo, você precisa ser uma mente extremamente multidisciplinar. Porque para cada cinza que sobrou dessa tragédia, tem um historiador chorando um documento centenário que representava alguma coisa da história do nosso país. Tem um arquiteto chorando sobre um pilar destruído que representava a arquitetura do nosso Brasil colonial. Porque para cada fóssil de espécie ainda não muito bem catalogada, tinha um biólogo chorando por isso. Porque para cada utensílio, para cada tecido, para cada roupa de milhares de anos queimada naquele museu, tem um antropólogo chorando por essa peça. E enquanto alguns brasileiros choram e outros brasileiros fingem chorar para autoafirmar a sua intelectualidade com hashtag de Facebook, eu imagino que tem estrangeiros olhando para o Brasil e pensando, se a gente entregar a administração do Louvre para um brasileiro, eles explodem o museu em menos de 10 anos. Quando teve o incêndio no Butantã, primeira coisa que eu pensei enquanto brasiliense foi no estado que eu vi a última vez, o Museu de Arte de Brasília, que não é um prédio centenário, mas que contém uma quantidade de obras de arte maravilhosas. Eu já fui lá naquele museu mais de uma vez, e falando assim, ainda me dá a impressão de que Brasília ainda está muito melhor do que o resto do Brasil, o que não quer dizer absolutamente nada, porque Brasília é uma cidade nova, Brasília é uma cidade jovem, e ainda assim, Brasília, que é a capital do país, também está uma merda. Então não tenho muito o que discutir, eu não tenho muito o que filosofar sobre o assunto, eu só tenho que lamentar. E lamentar que não somente esse incêndio, ele não foi só o falecimento de uma instituição muito importante para o nosso país. Ele é um sintoma de uma doença que assola o país inteiro há décadas. A doença de um povo que não se importa com a sua cultura, que não se importa com a sua história, que não tem qualquer prioridade em produzir ciência, que não tem qualquer prioridade em educar o seu povo. Essa tragédia, ela já vem sendo anunciada há mais de 10 anos e vai acontecer de novo, não é a primeira vez. E vocês podem até acreditar que isso não tem nada a ver com essa onda de ignorância, com essa onda de negacionismo, com essa onda de teorias de conspiração, sabe? Isso é uma síndrome, isso é um pandemônio, isso é uma epidemia. E quando eu olho para um Brasil que pega esse desastre, que pega essa notícia triste e aproveita para fazer piadinha transfóbica, eu fico pensando se nós brasileiros talvez não merecêssemos isso. Só que esse patrimônio não pertence somente aos transexuais, aos homossexuais, aos homofóbicos, aos brasileiros. O patrimônio histórico, artístico e científico que foi perdido pertence à humanidade. Talvez a humanidade não mereça os brasileiros.